Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex e nós vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje falaremos sobre a histologia animal, focando na histologia humana. A histologia é o estudo dos tecidos, e tecidos são formados a partir de células. As células agrupadas com funções e origens semelhantes vão formar os tecidos. E esses tecidos formarão, consequentemente, os órgãos. Os órgãos formarão os sistemas e os sistemas formam os organismos complexos, como nós, seres humanos. O funcionamento dos tecidos depende das células que os formam. E cada tecido tem uma função diferenciada, uma função específica, que trabalha em conjunto com os outros tecidos para que nós possamos ter um bom funcionamento do corpo. Vamos para os tipos de tecidos animais, tecidos humanos. Nós temos 4 tipos básicos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Juntos em um organismo, esses tecidos vão trabalhar para que nós tenhamos capacidade de sobreviver, de multiplicar células, de fazer um bom funcionamento do organismo e possamos aí ter o nosso metabolismo completo. O tecido epitelial é dividido em 2 tipos e as suas funções principais são revestimento e produção de secreções a partir das suas glândulas. O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. E ele é o mais complexo entre os 4 tipos de tecidos. O tecido muscular tem por função locomover, movimentar. E o tecido nervoso vai receber, processar e responder a estímulos externos. Vamos iniciar então pelo tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento nos fornece a proteção contra agentes externos. Por exemplo, a nossa pele é um órgão do nosso corpo, o maior órgão do corpo humano, e ela é formada por diversos tecidos. Esse tecido que nós vemos, o tecido que nós tocamos, é o tecido epitelial que forma a nossa pele. E ele nos protege contra agentes externos, por exemplo. Essa proteção se dá especialmente ao formato e à disposição das suas células. As células desse tecido são bem juntas umas às outras, não permitindo que haja espaço entre elas. Nós dizemos que elas são justapostas, bem unidas, bem firmes e não permitem que agentes estranhos penetrem o nosso corpo por não terem espaços entre elas. Essa é uma grande característica do tecido epitelial: células bem unidas, sem espaços entre elas. Também fazem a absorção em alguns órgãos do nosso corpo, por exemplo, o intestino. O revestimento do intestino, pela parte interna, permite com que ele absorva os nutrientes da alimentação. Nós nos alimentamos, engolimos o alimento e lá no intestino há essa absorção que acontece no tecido epitelial de revestimento. Também nos fornece impermeabilização. Lembramos da pele novamente. Quando a gente toma banho, a água não penetra em nossa pele. Ela bate em nossa pele e escorre. Essa característica se dá por meio da impermeabilidade que a pele tem, ou seja, ela não permite que a água entre ou saia diretamente pela pele. Isso nos ajuda a não perder água, a não ressecar. O tecido epitelial de revestimento também permite a sensibilidade, ou seja,
É ele, nós lembramos da pele novamente, que recebe os estímulos externos que são repassados para o sistema nervoso. Os sentidos, aqui como o tato, iniciam na pele. E ele é classificado de acordo com o formato e quantidade de suas células. Os tecidos simples são aqueles que têm apenas uma camada de células, como, por exemplo, esse primeiro, que é o pavimentoso simples. Pavimentoso porque ele tem a sua disposição de células bem justinha, bem fininha, pequenininha, como se fosse um pavimento, uma cobertura apenas. Tem o estratificado. Estratificado refere-se às camadas que essas células formam. Enquanto o simples forma apenas uma camada de células, o estratificado forma várias camadas de células do tecido, umas sobre as outras. Esse formato e quantidade vai variar de acordo com o órgão em que esse tecido está presente. Aí nós podemos ter o tecido de transição, o tecido pseudoestratificado, o prismático, e isso só se refere ao formato dessas células. Também temos o tecido epitelial glandular. Glandular porque forma as glândulas, que são estruturas responsáveis por produzir e secretar substâncias. Daqui nós temos a distinção entre glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Esse exo refere-se a fora, enquanto endo refere-se a dentro. Exócrinas, então, são glândulas que produzem secreções que são jogadas para fora dos vasos sanguíneos, em cavidades ou diretamente do lado de fora do nosso corpo. Como exemplo, nós temos as glândulas salivares, que produzem a saliva. E essa saliva é jogada na cavidade que nós chamamos de boca. Além delas, nós temos as glândulas sudoríparas ou sudoríferas, que produzem o suor e jogam suas secreções diretamente para fora do corpo. Nas glândulas endócrinas acontece um processo diferente. Elas formam as suas substâncias, porém jogam as suas secreções dentro dos vasos sanguíneos. Isso acontece com as glândulas que produzem hormônios, como a hipófise, o hipotálamo, as glândulas suprarrenais e etc., que produzem hormônios importantes para o funcionamento do corpo, e esses hormônios são transportados para o nosso corpo, diversas partes do corpo, através dos vasos sanguíneos. Assim, elas precisam secretar as suas substâncias dentro dos nossos vasos sanguíneos. Existem também glândulas que desempenham as duas funções, como, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas, ele funciona como uma glândula mista, tanto endócrina quanto exócrina. Essa glândula, ela vai produzir dois hormônios importantes, insulina e o glucagon. A insulina é aquele hormônio que falta às pessoas que sofrem de diabetes, por exemplo. O pâncreas delas não produz a insulina necessária para retirar o açúcar em excesso do sangue, fazendo com que haja alguns problemas no funcionamento do corpo dessas pessoas. O pâncreas é o responsável por essa produção. A insulina controla a quantidade de açúcar no sangue, retirando esse açúcar em excesso e colocando em um órgão chamado de fígado. Quando nos falta insulina, aí nós temos a ação de outro hormônio produzido pelo pâncreas, o glucagon, que vai lá no fígado, retira esse açúcar e joga novamente no sangue.
Por outro lado, o pâncreas também produz o suco pancreático, que auxilia na digestão lá no nosso sistema digestório, porque ele derrama o suco pancreático direto no nosso intestino. Assim, ele não libera esse suco pancreático nos vasos sanguíneos, funcionando como uma glândula exócrina. Nesse momento, exócrina, quando produz hormônios, endócrina. Por isso, é chamado de glândula mista. Tecido conjuntivo. Esse tecido é o que tem mais subdivisões. Ele se divide em tecidos completamente diferentes. O tecido conjuntivo propriamente dito tem como função específica de preencher e dar suporte para outras estruturas e outros tecidos. Ele está presente, por exemplo, nos tendões e na parte mais interna da pele. O tecido adiposo é responsável por armazenar gorduras e desempenha as funções, então, de armazenamento energético, porque nós quebramos essas gorduras quando precisamos para que tenhamos energia para desenvolver o nosso organismo, e também auxilia para que nós tenhamos uma maior concentração de calor interno. É por isso que, por exemplo, os animais que hibernam engordam bastante antes do inverno, para que no inverno eles não precisem comer tanto e consigam a energia necessária para sobreviver e se manter quente nos dias frios. Tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso tem como função específica a de sustentação e revestimento. Ele está presente, por exemplo, nas nossas articulações, também na orelha, é esse tecidozinho mole das orelhas, do nariz. Nas galinhas, por exemplo, quando a gente come um frango, é aquele ossinho branco, o que nós conhecemos popularmente como ossinho mole da galinha. E esse tecido também está presente na nossa traqueia e nos brônquios, que são responsáveis pela transmissão aí do gás, do ar, do gás oxigênio para os nossos pulmões. O tecido ósseo é um tecido responsável pela sustentação também, junto com o cartilaginoso, e também proteção de alguns órgãos. A diferença entre os dois é que o tecido cartilaginoso é bem mais fibroso e esse tecido ele é mais flexível, como na nossa orelha nós podemos movimentar ela e ela muda um pouco a forma, enquanto o tecido ósseo é mais rígido, ele não tem aquela movimentação que tem o tecido cartilaginoso. Sobre a proteção, o tecido ósseo ele vai formar os órgãos que formam a caixa craniana, por exemplo, que é responsável por proteger o nosso cérebro. E também forma a nossa coluna vertebral, os ossos da coluna vertebral, que protegem a medula espinhal e nos dão a posição ereta do corpo. Eles nos dão sustentação. Nós podemos tomar como exemplo as costelas e o osso externo, que formam a caixa torácica, que protegem o coração e os pulmões. Tecido hematopoético e sanguíneo. Também são tecidos conjuntivos que estão presentes, o hematopoético, dentro de alguns ossos e são responsáveis pela formação dos elementos figurados do sangue, as células sanguíneas. Essas células são formadas no hematopoético, migram para o tecido sanguíneo, onde vão desempenhar as funções de transportes de substâncias, de defesa, como os anticorpos fazem, e etc. Essa imagem mostra aqui o esquema de todos os tecidos presentes no joelho de uma pessoa. Aqui nós temos tecido adiposo, por exemplo, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tecido ósseo, formando mesmo a estrutura do órgão do osso, tecido cartilaginoso, que está presente nas articulações,
o fibroso, que também é um tecido conjuntivo propriamente dito, e as células sanguíneas ali passando no sangue, tecido conjuntivo sanguíneo. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre histologia humana. Até a próxima aula!